Bom dia, amoras queridas, sejam muito bem-vindos ao canal Tarô e Muito Mais, na nossa segunda-feira de previsão. Hoje, né, já estamos aí praticamente na última semana do mês de maio, mas ainda temos a metade da semana que vem, ou praticamente a semana toda. Então estamos aí, digamos, né, na metade do mês, né? Hoje são 19 e a gente vai trazer a previsão para essa semana, entendendo que lá no canal do Wellbeing Therapy UK tem a live da previsão do mês todo, minha, né, do tarô, juntamente com as minhas colegas, com a Márcia e a Jussara, na numerologia e na astrologia. Mas aqui no nosso canal a gente fala de tarô. E hoje eu venho trazer, né, um pouco mais de informação sobre o que o tarô está falando, né? Então a gente divide aí nas semanas para ficar mais fácil, para a gente poder absorver melhor, entender melhor como que estão fluindo essas energias aí da semana, tá? Eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, que compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse trabalho. Para quê? Para o nosso canal crescer e a gente poder estar aqui, né, trazendo mais informações, mais conhecimentos, para conversas boas, né, para falar de espiritualidade livre, de espiritualidade na prática. Então, na segunda-feira a gente tem previsão do tarô, mas nos outros dias eu sempre estou trazendo algum vídeo, alguma coisa a nível de informação, né, e de colaboração de tudo aquilo que eu vivencio na minha vida espiritual, né? Como eu sempre gosto de dizer, espiritualidade boa, espiritualidade na prática. Não adianta a gente se encher de teoria, fazer um monte de curso, aprender um monte de coisas, saber sobre elas, mas não colocar nada em prática. Então, o tarô também não é diferente, tá, gente? Então, assim, ó, por exemplo, se vocês podem até me perguntar, você consulta o tarô sobre seus assuntos? Claro, quando eu tenho qualquer coisa que eu estou no impasse, que eu não consigo entender para qual caminho eu vou, qual escolha eu faço, né, qual decisão eu tomo, eu sempre busco a ajuda do meu tarô aqui para me auxiliar nesse sentido. É claro que não é saudável, né, a gente ficar dependente disso. Por quê? Porque o tarô são arquétipos, ele traz informações que está no campo energético coletivo, que está no campo energético, por exemplo, da cidade, do bairro, do país, das pessoas, tá? Então não é uma coisa que você determinante que só vai acontecer isso. Não, são probabilidades, né? A energia está fluindo para isso. Se você, né, pegar esse caminho, pegar esse gancho, digamos assim, você vai poder resolver melhor suas questões diárias, né? As suas decisões e fazer escolhas mais assertivas, né? Entendendo que a energia está propícia para isso ou não. Então, o tarô é nesse sentido de nos dar direcionamento, ok? Então, é muito importante, gente, que às vezes você faça uma consulta individual. Por quê? Porque aqui a gente fala generalizado, mas na consulta individual a gente vai poder ver, né, os 6 aspectos, como eu já expliquei aqui para vocês, da vida pessoal de vocês. Por quê? Porque aí quando a gente abre o tarô individual, eu vou entrar na sua energia, eu vou acessar a sua energia e aí sim eu vou poder dar, né, coisas mais específicas em relação à sua vida. Então, os 6 aspectos olhado aqui no tarô para um jogo completo é o que está acontecendo agora, né? A gente chama de momento. A gente vai olhar o que está no seu inconsciente, porque nós sabemos que 83% de nós é o inconsciente, então é o que determina, na verdade, as nossas escolhas. A gente vai olhar o que está no consciente. O que é o consciente? É aquilo que eu tenho consciência de que está acontecendo na minha vida, mas talvez eu não saiba como resolver. E aí a gente vai olhar o aspecto material. O que é o material? A parte prática da vida. Então, como é que está o trabalho, como é que está o dinheiro, como é que está as coisas do dia a dia ali na sua vida material, as decisões que você precisa tomar,
né? E o que você deve fazer. Então aí engloba prosperidade e todos os assuntos relacionados à vida prática. E a gente vai ter um olhar também para o espiritual. Como você está espiritualmente, tá? Isso não tem nenhum cunho religioso, você pode ser da religião que você quiser e pode consultar um tarô, tá? Como que é espiritualidade? Que é, como eu vou olhar esse campo? Como você está como espírito, você está uma pessoa que você está exercitando a sua fé, você está no caminho certo da sua fé, você está entendendo você como espiritualidade, como está a sua relação da parte espiritual com as pessoas que envolvem a sua vida, e aí você vai ter esse entendimento, assim, ó, como que eu estou? Estou precisando dar uma limpada, estou precisando de limpar meu campo espiritual, estou precisando exercitar minha fé, estou precisando buscar conhecimento. É aí que a gente vai te ajudar nessa área da espiritualidade, sem nenhum cunho religioso, nenhuma influência nenhuma, porque eu sou espiritualista livre, e espiritualista livre a gente acredita em tudo que traz de conhecimento e a gente escolhe aquilo que ressona com a gente e a gente coloca em prática. E o último aspecto olhado no tarô, quando você faz o jogo individual, quando você faz específico para você, a gente olha um futuro de probabilidades, de possibilidades que possa estar acontecendo para você num período curto de 6 meses, 1 ano talvez, tá? Nada muito definido, nada muito... Porque isso não é verdade, gente, datas muito específicas, isso não é uma realidade dentro de nenhum oráculo. Por quê? Porque não é adivinhação, tá? E por mais que a gente trabalhe com a nossa intuição, a gente faz a leitura dos arquétipos e qual informação esses arquétipos traz. Então, para começar, né, nosso tarô da semana, vamos aqui abrir as cartas e trazer o que essa semana tem de bom aí pra gente, né? Ou de alerta, tá, gente? Tarô fala só coisa ruim ou só coisa boa? Não, tarô fala o que pode acontecer. E às vezes a vida da gente é as duas polaridades. Ninguém vive uma vida linear, né? Não tem um caminho tão retinho. Todos nós temos, né, alguns desafios a enfrentar na vida. A vida é movimento, então se é movimento, pode ter coisas realmente bacanas, boas, que a gente tem o merecimento de receber, e pode ter aquelas coisas assim, né, que são desafiadoras, mas que são para a gente aprender, né? Lembrando que aqui a gente está numa escola, né, onde a gente está buscando evolução e melhorar como ser humano. A primeira carta que vem, a carta da Lua, é uma carta que vem falar do merecimento. Essa carta é uma carta excelente, porque ela fala principalmente no campo das realizações pessoais. Por exemplo, assim, você tem uma grande vontade, uma grande ideia, né, de fazer, por exemplo, uma faculdade, de montar um negócio, de crescer profissionalmente. E às vezes você fica ali parado numa zona de conforto, por medo e por achar que o passo é muito grande para você. Essa carta ela vem dizer que não, que nessa semana é uma semana para você olhar aí para esse passo que você precisa dar em direção ao seu crescimento, tanto de prosperidade quanto como pessoa. Então, por quê? Porque é tudo que você plantou, né, tudo que você semeou, é uma semana de colheita, é uma semana onde você pode estar, né, buscando os resultados, digamos assim, desse plantio, dessas coisas que você já estava planejando a fazer. Então é uma carta super interessante, e sim, o nome dela é a carta da Glória, inclusive, né, um nome bem bacana. Por quê? Porque Glória é superação, Glória é merecimento. A nossa segunda carta, a carta da montanha, ela é uma carta que fala a carta do inimigo, né? Mas que não é um inimigo lá fora, uma pessoa. O inimigo é tudo aquilo que é contrário a tudo o nosso que a gente escolheu como caminho. Então, a carta do inimigo, ela vem falar para você ficar em alerta e observar aquilo que você que pode estar te atrapalhando e que você não está ressonando com você, que não está agregando nada na sua vida. Quando a gente fala da carta do inimigo, a gente fala para a gente olhar
tudo, inclusive as nossas emoções negativas, que possam estar nos interferindo nas nossas escolhas, que possa estar nos impedindo de dar um passo à frente. Então, essa carta do inimigo, ela vem falar desse alerta para eu olhar para aquilo que está contrário às minhas escolhas. Se eu tenho uma carta da glória, que é do merecimento, é uma semana que eu posso executar e realizar todos os meus sonhos e projetos, colocar eles em prática, então a carta do inimigo é contrária a isso? Não, ela vem te falar assim, ó, tá tudo aí, você tem um merecimento, você semeou, você tem o direito à colheita, mas e o que está te impedindo para colher? Já parou para pensar? Se tem algo que você queria realizar muito, talvez semana passada, talvez mês passado, talvez até ano passado. Essa semana é a semana de você realizar, né, projetos. Por exemplo, criar uma rotina, sabe? Começar a fazer coisas que você quer muito fazer. Então, o que está me impedindo de fazer aquele exercício físico, aquela dieta, aquela meditação, aquela conversa que eu quero ter toda semana, aquele encontro que eu quero ter com pessoas amigas, né, aquele bate-papo, aquele cuidado, aquele olhar que eu quero ter para o meu familiar. Tantas coisas que a gente quer começar, quer estar iniciando. A gente está sempre começando algo, gente. Finalizando ciclos e começando outros. Isso é vida, isso é movimento. A nossa terceira carta, a carta da torre, é uma carta que vem falar assim, ó, olhe, né, você já detectou o que está ali te prejudicando, te impedindo de colocar seus projetos em prática, do que está te segurando para você não ir lá colher aquilo que tem merecimento, né, trazer para a sua vida, usufruir disso. E essa carta da torre, ela vem falar assim, olhe mais para a sua essência, olhe mais para quem você é, ao invés de ser quem você quer ser. Às vezes, a nossa versão verdadeira é tão melhor daquela que às vezes a gente está querendo buscar. Então, essa semana é uma semana para eu olhar para o meu lado espiritual, para me entender como um ser espiritual, muito mais do que material. E quando a gente faz isso, gente, isso é a lei da atração. Em algum momento vou trazer um vídeo bem bacana para vocês sobre isso. É o sentir. Então, eu já sou grato. Eu já entendo que eu, como ser espiritual, tenho tudo. O Criador nos deu tudo para a gente viver uma vida de alegria, de felicidade, de prazer. Tá? Mas a gente, infelizmente, ficamos ainda, o ser humano, muito presos ao prazer e ao prazer momentâneo, aquelas coisas que são, né, superficiais, né, da materialidade. Então, nada contra a prosperidade financeira, prosperidade material, tá, gente? Pelo contrário, eu também busco a minha. Mas isso, às vezes, tem que ser deixado um pouquinho de lado e eu tenho que olhar o que eu estou precisando alimentar em mim, energeticamente e espiritualmente, para que eu possa, aí sim, alcançar aquilo que eu busco dentro da materialidade. A nossa quarta carta, a carta da viagem, é uma carta que fala de uma semana boa, propícia para você fazer passeios, para você programar ou até ir numa viagem. Quem está com viagem programada é uma semana super favorável, tá, gente? Mas essa carta também fala de transmutação, eu preciso transmutar tudo. Então, as cartas estão conversando entre elas, dizendo, eu tenho muita coisa que eu vou conseguir realizar essa semana, se eu seguir, tirar o que está me impedindo, né, tirar meu inimigo da frente, tá, superar ele, contornar, fazer como você achar melhor, olhar para a minha essência, olhar para as minhas necessidades, né, como um ser vivo e não ficar preocupado só de conquistas materiais, posso usufruir desse merecimento meu de poder fazer uma bela viagem essa semana, fazer aquela programação bacana com família, ou com namorado, ou com namorada, ou com amigo, ou sozinho, ou com você mesmo. E também uma semana de transmutação. Transmute aquilo que não está em coerência com o seu estado de espírito nessa semana.
É uma semana assim, eu, por exemplo, comecei a minha segunda-feira super em alta. Antes mesmo de eu abrir o tarô aqui, parece que eu já estava sintonizado com essas cartas, porque eu coloquei coisas em prática, eu comecei coisas novas, já comecei logo pela manhã, já tenho um projeto bacana para a semana e quero executar. A nossa quinta carta, a carta do mensageiro, que também vem conversar sobre o merecimento de uma forma diferente. Essa carta, ela fala assim, segue o seu caminho, tenha o seu objetivo, eu sei que é lá que eu quero chegar, eu vou traçar esse caminho e vou até lá. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados, esperando aquele meu projeto sair da gaveta, sozinho. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados esperando uma evolução emocional e espiritual sem não fazer nada. Então, essa carta do mensageiro eu sei que tem coisas excelentes para mim, que eu posso conquistar o mundo se eu quiser, mas isso só vai acontecer se eu tirar o pé do chão, se eu fizer o processo. Sem viver o processo, não tem resultado. A nossa sexta carta, a carta do Sol, que ela vem falar da positividade, da gratidão e da clareza e de quanto a gente é iluminado, quanto a gente quanto a gente é agraciado com coisas boas que o universo nos oferece todo o tempo. O Criador, Deus, o nome que você quiser dar naquilo que você acredita. Então essa carta do Sol vem falar, inclusive, da sua força. A sua. Não é do fulano. Então essa semana, para fazer tudo isso aqui que a gente já conversou, você só precisa buscar a sua força que está aí. Que talvez você esteja não percebendo, negligenciando essa força, mas ela está aí porque todos nós temos. Então é uma semana para você contar, sabe com quem? Com você mesmo, ou você mesma. Para de ficar aí usando muletas, ou achando que o fulano ou a fulana tem que me ajudar, tem que me amparar, tem que me empurrar. Não, não, não. Essa força que você acredita que o outro tem, você também tem. E você precisa buscar essa força essa semana para colocar tudo em prática e viver uma semana maravilhosa. A nossa sétima e última carta, a carta da nuvem, que traz um alerta para você não deixar que a escuridão tome conta da luz. Se você é um ser de luz, se você tem força, se você é abençoado ou abençoada, por que ter medo? Por que ficar indo nesses sentimentos de vitimismo ou de não merecimento? Ou, ai meu Deus, que isso? Ai, porque fulano fez isso comigo, sabe? Esses processos, essa baixa vibração, ela é exclusivamente responsabilidade nossa, não é de ninguém. Então, estar num estado equilibrado ou entrar para a tristeza e para o desânimo, cabe a nós tomarmos essa decisão. E com tantas cartas positivas, essa carta só vem falar assim, ó, se você não observar as coisas boas que podem acontecer essa semana, você vai acabar ficando aí no mesmo lugar que você talvez já esteja. Então, se você já está aí no estado de tristeza, de apatia ou de achar que não consegue, preste atenção nas orientações do tarô essa semana. Use da sua luz, use da sua força. Ela está aí. E você não precisa achar que alguém vai te tirar desse lugar que não está bom. Só é você mesmo que vai te tirar daí. E é claro que a gente sempre pode contar com pessoas que nos amam. Isso não é proibido. O que eu não posso é colocar a responsabilidade de resultado na mão de outras pessoas. Então, primeiro eu ajo, eu faço. Se eu quero, eu vou buscar, né? A carta do mensageiro é bem clara nisso. Eu quero e eu tenho merecimento e tá lá, Deus, Criador, o universo, colocou para mim. Só que eu preciso fazer o trajeto. Eu preciso caminhar até lá. Então, essa semana é uma semana muito boa, meus amados. Contando que vocês entendam o que o tarô está trazendo de orientação e
coloque em prática para vocês, ok? Muito obrigado por todo o carinho de vocês e vamos fazer esse canal crescer para a gente trazer cada vez mais aqui conhecimento e informação, apenas no intuito de ajudar vocês a ter mais fluidez na vida. Namastê!